Olá, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia para a nossa Escola Bíblica Dominical no Salmo 97. Abre, por favor, a sua Bíblia comigo no Salmo de número 97 e nós vamos fazer a leitura para nós iniciarmos a nossa Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Leamos, então, a palavra do Senhor. Diz assim: O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e as filhas de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra. Tu és mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Amém e amém. Vamos orar, irmãos, pedir que Ele nos abençoe na nossa Escola Bíblica Dominical. Ó Senhor, nós estamos aqui mais uma vez reunidos com as nossas famílias para Te adorar, para Te louvar, Senhor. Nós pedimos, nos abençoe, perdoe os nossos pecados, Senhor, e nos conceda graça, nos conceda bênção, para que nós possamos nesse momento, Senhor, nós Te pedimos, Te adorar somente, Pai, de todo o nosso coração. Nos lava das nossas iniquidades, nos dê a graça de desde a nossa alma agora nos alegrarmos em Te adorar junto com as nossas famílias, ainda que não podemos estar no culto público ainda, mas na nossa casa, Senhor, Te adorando. Nos abençoa e seja conosco, revele-se a nós, mostra-te, Senhor, mais um pouco da Tua glória, agora, Senhor, neste culto, mas também durante todo o dia do Senhor, através das nossas meditações, conversas com a nossa família, com nossos amigos, irmãos, e nos enche com a Tua palavra, Senhor, e possamos cantar agora em alegria, com coração sincero, e o Senhor fale conosco. Abençoe não somente a nós, mas todo o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, por toda a terra que está Te cultuando, meu Deus, em muitos lugares ainda, nas casas, aqueles, Senhor, que já estão podendo se reunir nos seus locais de culto. Abençoa, Senhor, e que o Teu nome santo seja louvado, seja glorificado em toda a terra, em nome de Jesus. Nós oramos assim e Te agradecemos, Senhor, desde já. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos cantar ao nosso Senhor nessa EBD. Aleluia, salvação e glória. Louvemos ao Senhor. Pertence ao nosso Deus.
Amém, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Ó Deus, obrigado por tuas misericórdias. Obrigado porque nós podemos, Senhor, nesses dias difíceis, mais uma vez te adorar, meu Deus. Nos deste mais uma semana, nos guardar-te, nos abençoar-te, abençoaste os nossos amados. Nós queremos agradecer, nós queremos dar graças porque tens nos dado preservação, vida, alimento, tantas e tantas bênçãos, consolo, força, graça nesses dias difíceis, Senhor. Nós queremos te agradecer. E agradecer acima de tudo porque podemos, Senhor, nas nossas casas, te adorar, ouvir a tua palavra, cantar, Senhor, por esse meio que é a internet. Senhor, ainda não podemos, anelamos profundamente estarmos reunidos na nossa congregação, no nosso local de culto, ainda não podemos, mas nós sabemos que o Senhor está operando bem através mesmo disso, Senhor. Por isso não queremos murmurar, mas queremos, Senhor, nos dobrar diante de Ti, aceitar a Sua disciplina, o Seu ensinamento e dar graças, Senhor, porque tudo coopera para o bem do Teu povo, para a Tua glória. Hoje nós estamos aqui lembrando mais uma vez que Jesus ressuscitou, morreu na cruz por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao Pai, é o nosso intercessor, em breve voltará, e nós podemos hoje orar, clamar: Pai, és o nosso Pai, em Cristo temos o Teu Espírito e somos herdeiros da glória. Por isso, Senhor, nos alegramos, por isso bendizemos e louvamos. Recebe, Senhor, neste momento, o nosso coração quer se voltar para Ti e que o nosso louvor seja sincero, Senhor, seja um louvor, meu Deus, uma adoração genuína do povo que Te ama, Senhor. Muito obrigado por todas as misericórdias e nos conceda, Senhor, mais e mais Te amar, Te servir, Te louvar, Te bendizer em Cristo Jesus. Nós oramos assim e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Eu convido os irmãos a nós abrirmos as nossas Bíblias, abrir as suas Bíblias comigo, no livro de 1 Samuel, no capítulo 7. Vamos ler, meus irmãos, vamos fazer a leitura nesse momento, por favor. 1 Samuel, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 7. Diz a Sagrada Escritura: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus.
Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, com a leitura dessa tão preciosa porção da sua Sagrada Escritura. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Vamos, irmãos, cantar ao Senhor o belíssimo Salmo de número 115. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Mas ao teu nome
Amém, meus irmãos. Eu convido os meus queridos irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios. Nós vamos reler os 3 provérbios que foram objeto do nosso estudo nesta semana, na terça, na quarta e na quinta-feira. Nós estamos na série O Caminho da Sabedoria, nestes dias de quarentena, nestes dias em que ainda não podemos nos reunir na nossa congregação, na casa da congregação. Vamos abrir Provérbios capítulo 11, versículo 14. Provérbios capítulo 11, primeiro, Provérbios capítulo 11, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Vamos ler agora Provérbios capítulo 15, versículo 22. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Agora, Provérbios capítulo 24, versículo 6. Provérbios capítulo 24, versículo 6. Diz assim a santa palavra do Senhor: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, perdoa nossos pecados, nos dirija nesse momento, que a Tua palavra se manifeste, que o Senhor abra essas verdades, esse texto para nós, ao mesmo tempo que também abras o nosso coração e nos edifique grandemente nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos queridos, eu falei para vocês durante a semana que eu iria ler esses provérbios que falam de conselhos relacionados à guerra. E nós estamos, irmãos, de fato numa guerra, no sentido em que nós estamos lutando numa situação que o mundo está passando, o nosso país está passando, de uma grave crise sanitária, uma doença, uma pandemia que se espalhou pela humanidade, que chegou ao nosso país. Eu disse para os irmãos que nós iríamos estudar esses provérbios que nos ensinam a respeito exatamente da grande necessidade de conselhos em momentos como esse, em momentos de guerra, em momentos que nós realmente precisamos empreender uma guerra. Eu gostaria nesta manhã então de enfatizar um pouco essa questão, este detalhe, para aplicar a nossa vida, irmãos, e nos chamar a atenção para isso, da necessidade que nós temos de conselhos, de boas orientações, para que nós possamos realmente, não somente passar esta fase, irmãos, esta crise que todos nós estamos envolvidos, mas também, com a graça de Deus, após passarmos por isso, prosseguirmos na nossa vida, sempre lembrando deste princípio dos conselhos, não é? Na verdade, nós temos 2 caminhos a tomar, conforme Provérbios nos mostra aqui. Eu gostaria de reler novamente, para nós meditarmos um pouco mais. Ele diz no versículo, então, 14 do capítulo 11, ele diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Observe que ele coloca aqui 2 situações. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança, mostrando que sem conselhos haverá queda, haverá derrota, haverá sofrimento. Mas com os conselhos, tem o que, irmãos? A segurança, a salvação. Então observe que a palavra de Deus, ela coloca esse contraste de forma mais clara, possível. Não precisa, irmãos, de tanto esforço. Quando nós fazemos a leitura, nós percebemos exatamente esse contraste entre a presença de conselhos e entre a falta de conselhos. Lá no capítulo o capítulo 15, no versículo 22, a palavra de Deus, ela
volta a nos dizer a respeito da importância dos conselhos, e ela diz assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam, não é? Mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. Veja mais uma vez o contraste. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, isto é, se frustram. Pode até se ter planos, mas quando não há conselhos, eles se frustram. Mas, havendo muitos conselhos, eles se firmam, eles ficam firmes. Mais uma vez, o contraste entre o não conselho, a falta de conselho, a não existência de conselhos e a existência de conselhos. E observem que nesses dois provérbios nós temos então que a falta de conselhos traz derrota, traz sofrimento, enquanto que a presença de conselhos traz, primeiro, conforme o versículo 14 do capítulo 11, a segurança nos conselhos. Enquanto a falta dele, o povo cai. E conforme o capítulo 15, do versículo 22, os planos se dispersam se não existirem conselhos, mas eles se firmam se houver conselhos. E no capítulo 24, no versículo 6, nós temos a mesma coisa, irmãos, apesar de que não se afirma aqui claramente o contraste, mas está evidente aqui que o contraste aparece, está subentendido. Porque diz a palavra de Deus: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Novamente, o contraste está presente aqui, porque a palavra de Deus está dizendo aqui. Observem, é um alerta da palavra. Você só pode vencer a guerra se você for prudente, se você tiver conselhos. E se você tiver multidão de conselhos, você terá vitória. Então, meus irmãos, esse contraste que eu queria chamar a atenção dos irmãos, né? Não somente nessa fase, nesse momento, nós temos que pensar muito nisso e aplicar muito isso. Mas não somente nessa fase, mas em toda a nossa vida. Se Deus quiser, nós vamos passar por isso, né? E por toda a nossa vida, nós vamos precisar lembrar disso. Nós vamos precisar lembrar que se não existirem conselhos, nós não poderemos viver bem. Nós não poderemos nos dar bem, digamos assim, não é? Mas que os conselhos, eles são essenciais exatamente para que nós possamos vencer essa pandemia, passar por esse momento e prosseguir na nossa vida com conselhos, né? Conselhos. Agora observe que conselhos são esses, irmãos, que a palavra de Deus diz aqui. Não é qualquer conselhos, não é qualquer pensamento, é aquele conselho que seja realmente bom. É evidente isso. Todo o livro de Provérbios, ele aponta para nós exatamente nessa direção, ou seja, meus irmãos, em que nós devemos estar bastante conscientes de que é pelo bom conselho que nós teremos realmente vitória. De onde vem esse conselho? É óbvio, esse conselho vem da palavra de Deus, esse conselho vem dos mandamentos do Senhor, vem dos princípios do Senhor, vem do próprio livro de Provérbios, como de toda a Escritura Sagrada. Portanto, meus irmãos, o que esses provérbios estão não somente colocando o contraste e não somente dizendo que só há vitória quando a pessoa ela está sendo aconselhada e ela está debaixo de conselhos, bons conselhos, né? Mas ela também está dizendo aqui que não é qualquer conselho, mas são os bons conselhos, os conselhos benéficos, os conselhos bons, os conselhos, evidentemente, que estão baseados no princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o homem que realmente teme a Deus é o homem que ele tem sabedoria. Ele pode dar bons conselhos, porque ele tem sabedoria, ele se submete a Deus, Deus o orienta pela sua palavra. E mais, ele também, de forma humilde, pode receber conselhos. E é nesse aspecto também que eu quero aqui abordar mais um ponto. Então, já falei. Os conselhos existe o contraste aqui entre ter e não ter conselhos. A falta de conselhos traz derrota. O ter conselhos, né? O ser orientado por Deus, o possuir bons conselhos traz vitória e traz benefícios. Já vimos aqui também um outro ponto, que não é qualquer conselho, mas é o conselho do Senhor, é o conselho da prudência, é o conselho da palavra de Deus. Mas um outro aspecto agora que eu quero chamar a atenção, a multidão dos conselheiros. É bem interessante
que a palavra de Deus enfatiza isso em todos esses provérbios, de uma forma ou de outra. Observem então mais uma vez aqui no versículo 14, irmãos, a palavra de Deus diz aqui no capítulo 11, no versículo 14, diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas observem, multidão de conselhos há segurança. Multidão de conselhos há segurança. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que não somente é verdade em relação a conselhos, mas também a multidão deles. É uma ênfase muito importante, é algo muito enfatizado aqui nesses provérbios. Vamos observar também no capítulo 15, no versículo 22, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo, olha só, mais uma vez, muitos conselheiros, eles se firmam. Muitos conselheiros, eles se firmam. Então, mais uma vez, a ênfase aqui na grande quantidade de conselhos ou conselheiros. E, finalmente, no capítulo 24, no versículo 6, observe a mesmíssima ênfase. Com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória, observe mais uma vez, na multidão dos conselheiros. Então, meus irmãos, nós temos aqui que, primeiro, há um contraste. Vamos revisar aqui o que tenho procurado ensinar nessa reflexão. Primeiro, há um contraste entre a presença e a ausência de conselhos. A palavra de Deus deixa claro que com conselhos há vitória e falta de conselhos há derrota. Todavia, meus irmãos, não são quaisquer conselhos, mas são conselhos que são de Deus, no temor do Senhor, na palavra do Senhor e assim por diante. Então, temos que ouvir a verdade de Deus. Mais uma terceira questão aqui, um outro aspecto aqui também que nós devemos lembrar e que nós devemos então abordar, meus irmãos, é que são muitos conselhos, são muitos conselheiros, irmãos. Isso aponta para esta necessidade de que eu não posso andar sozinho. Então vamos aqui, irmãos, pensar nesses aspectos aqui da palavra do Senhor. Ora, o que a palavra de Deus está dizendo, está apontando num aspecto bem assim evidente, né? É que para nós alcançarmos vitória nesta pandemia e, na verdade, para nós termos uma vida realmente vitoriosa no sentido espiritual, no sentido emocional também, no sentido também físico, não é? Nesse momento e depois desse momento, nós temos que observar esses princípios. Nós não podemos viver sem conselhos. Nós precisamos ouvir conselhos. Nós precisamos ter conselhos, né? Agora, que conselhos são esses? Da palavra do Senhor. Da palavra do Senhor. A falta de conselhos, eu vou voltar aqui e reler os provérbios. A falta de conselhos, conforme o versículo 14 do capítulo 11, traz a queda do povo. A falta de conselhos, conforme o capítulo 15, o versículo 22, traz a dispersão dos planos. A falta de conselhos, conforme o versículo 24, capítulo 24, versículo 6, não se poderá, na falta deles, fazer a guerra, e não se terá vitória, subentende-se, né? Observe, então, que conforme Provérbios 11, 14, o povo cai, conforme Provérbios 15, 22, os planos se dispersam, e conforme o Provérbio 24, versículo 6, não se pode fazer guerra, né? Essas coisas, elas têm associação. Vamos pensar na relação, na associação que existe nessas coisas. Bom, o povo cai por quê, irmãos? Na falta de conselho. O povo é derrotado. Por quê na falta de conselhos? Porque isso conforme Provérbios 11, 14, né? Por quê? Porque conforme Provérbios 15, 22, os planos se dispersam. Isto é, os planos se frustram. As pessoas planejam, mas não dá certo. É frustrado o plano delas. Por isso o povo cai. Consequentemente, não se pode fazer guerra. Consequentemente, conforme agora olhando já para o provérbio do capítulo 24, não se pode ter vitória. Então vamos pensar nessas ideias aqui, meus queridos irmãos. É que
na ausência de conselhos, vai cair o povo porque não tem plano realmente que se sustente. Quando há conselhos, os planos, conforme diz aqui o versículo 22, os planos se firmam, mas na falta de conselho eles se dispersam, eles se frustram, são planos falsos. E consequentemente, poderá fazer guerra, a guerra já está vencida, não haverá vitória. Mas na situação em que há conselhos, existe, conforme o versículo 11, capítulo 11, versículo 14, a segurança, a salvação. Conforme o capítulo 15, versículo 22, os planos estão firmes. E conforme o capítulo 24, versículo 6, existirá vitória. Se poderá fazer guerra, se poderá fazer vitória. Observe então, salvação, planos firmes, vitória. Observe, isso aqui tem quando há conselhos, né? Vamos pensar de novo? Quando há conselhos é o quê? Salvação, planos firmes e vitória. Quando não há conselhos, o que é? O que tem? O povo cai, os planos são frustrados e a derrota. Vamos repetir isso aqui, irmãos? Eu queria que vocês guardassem isso nas suas mentes. Quando não há conselhos, o que acontece? O povo cai, os planos se frustram, porque o povo cai, né? Aliás, o povo vai cair porque os planos se frustram, esse é o sentido. E em terceiro lugar, irmãos, não haverá vitória. Não haverá vitória. Mas quando há conselhos, há segurança para o povo, haverá firmeza nos planos, quer dizer, os planos eles estarão firmados, e por isso haverá firmeza, haverá salvação para o povo e vitória, né? Essas coisas estão associadas. Veja a importância, irmãos, eu queria enfatizar muito isso, a importância de conselhos. Que conselhos? Qualquer conselho? Não, os conselhos que estão no princípio do temor do Senhor, os conselhos da sabedoria, os conselhos da palavra de Deus, esses então poderão nos trazer, irmãos, essas bênçãos, essas misericórdias. O que é que a palavra de Deus está dizendo aqui sobre, irmãos, enfim, está apontando para o motivo disso? Por que na ausência de conselhos o povo cai, os planos se frustram e finalmente não se pode fazer a guerra nem ter vitória? Por que quando há conselhos há segurança, há salvação para o povo, os planos estão firmados e haverá vitória? Por quê? Por esse motivo, meus irmãos, que a Escritura ela vai mostrar, e esses versos eles já deixam evidente, porque o que eu posso dizer assim, há conhecimento da realidade, a verdade. A grande questão é que na ausência de conselhos, ou em seguir-se maus conselhos, a pessoa está enganada, a pessoa está iludida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da verdadeira sabedoria. Quando não se tem sabedoria, se é aquilo que o provérbio vai chamar de símplice, aquilo que a palavra de Deus vai chamar de alguém que não tem discernimento, que é tolo, alguém que poderá acreditar em qualquer bobagem, qualquer mentira, em qualquer falsificação. Essa pessoa, irmãos, está fora da realidade, está numa espécie de loucura, né? Porque o louco ele não consegue discernir a realidade, ele vive no mundo dele, no mundo criado pela sua mão, propriamente enlouquecida. Então, é assim que acontece no sentido espiritual, no sentido em que o pecado ele está dominando, em que a pessoa ouve maus conselhos, ela não tem, irmãos, um conhecimento da realidade. Mas se ela tiver esses bons conselhos, ela então terá conhecimento da realidade. Por isso que ela poderá então ser salva, ela haverá segurança, porque ela não vai estar iludida, ela vai estar enganada. O prudente antevê o mal e se esconde, então ele sabe onde é que está o perigo, ele sabe onde é que está o problema, ele sabe onde é que está a ameaça, ele conhece prudentemente quais são os recursos de salvação, de livramento e assim por diante, e ele usará esses recursos. Mas, irmãos, um aspecto final aqui que eu quero destacar, já disse, mas eu quero agora juntar todos os argumentos bíblicos, é que nos 3 provérbios a palavra de Deus diz multidão de conselhos, multidão de conselheiros.
Por quê? Porque aí, meus irmãos, vai no aspecto da humildade. Humildade. Eu penso que aqui se aplica na questão, por exemplo, das próprias Escrituras Sagradas, né? Observem que a Bíblia não é um livro escrito apenas por um autor. Estou falando de autor humano. Há um autor, sim, que é o Espírito Santo. Evidentemente, claro que há um autor, sim, no sentido de que é o Espírito Santo. No entanto, existem autores das Escrituras. E é bem interessante, irmãos, em outro detalhe, que a revelação ela é progressiva, de maneira que autores posteriores também, Deus operou sabedoria e conhecimento na vida deles por autores anteriores. Isso aconteceu nas próprias Escrituras Sagradas. Isso basta você ver, por exemplo, as citações, né, os escritores do Novo Testamento eles fazem dos escritores do Antigo Testamento, mostrando-se que então ali houve um aprendizado também com aqueles autores antigos. Claro que tudo o Espírito Santo que estava ensinando pelas escrituras mais antigas e pelos profetas anteriores, e que todos eles apontavam para Cristo, e ali então cumprimento no Novo Testamento. Mas nós percebemos uma dependência do Novo Testamento ao Antigo, porque o Antigo prefigura e o Novo cumpre, né? Então a interpretação, por exemplo, que Hebreus faz do Antigo Testamento, mostrando que tudo aquilo apontava para Cristo e assim por diante, mostra, irmãos, realmente como aqueles escritores do Novo Testamento, eles também entendiam, compreendiam e tinham aprendido do Espírito Santo através das Escrituras também do Antigo Testamento. Isso vai se repetir, portanto, irmãos, aqui esse princípio, eu creio que é possível nós destacarmos esse ponto, aqui esse princípio de aprender com o próximo, de aprender com os outros, de que não há vamos dizer assim, um ser humano em que ele esteja sozinho e que ele saiba tudo sozinho, sem a necessidade de depender dos outros. E é interessante, sem a necessidade de depender dos outros, nesse aprendizado também. E é interessante que nós vamos observar isso na própria estrutura da igreja, não é? Quando você observa a estrutura da igreja, existem os talentos, existem os dons, melhor colocando, né? Os dons de ensino, por exemplo, na palavra de Deus, que é tão importante, onde Deus chama pastores, mestres, e o Senhor, então, opera ali na própria estrutura da igreja, que nós devemos aprender com esses mestres. E Paulo, por exemplo, fala, aquele texto que eu já li tantas vezes lá em Colossenses capítulo 3, como a palavra de Deus deve abundar em nós e nós devemos aprender uns com os outros, mostrando mais uma vez o princípio aí de que nós temos que aprender com os nossos irmãos, e a própria estrutura da igreja também aponta para isso. Mas isso é constatável também na história da igreja, né? Os reformadores, por exemplo, eles não quiseram inventar a roda. Eles não foram contra a tradição, mas eles aprenderam com os antigos. O que eles fizeram foi, não que eles desacreditassem totalmente do que os antigos disseram, mas foi que eles não aceitaram aquilo que não estava conforme a palavra de Deus, mas já era invencionice humana. Aí não. Mas observe, irmãos, então, veja quantos exemplos nós podemos dar na própria Escritura, na história, na estrutura da igreja, como ela é formada, e na história da própria igreja, ao longo dos séculos, como aprendemos uns com os outros, meus irmãos amados. Isso aqui mostra que na multidão de conselheiros há sabedoria. Isso aqui mostra que com conselhos prudentes farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Isso mostra, irmãos, que nós precisamos aprender com os outros, não é? Ser reformado não significa que eu estou dizendo que eu não preciso de ninguém, não é? Muito ao contrário, o sola escritura não combate aquele aprendizado um com o outro. A palavra de Deus, a fé unicamente na Escritura como a base para a nossa doutrina, para a nossa fé, não nos leva a acharmos que nós não precisamos dos outros. Muito ao contrário, meus irmãos, nós estamos aprendendo uns com os outros, e isso está
aí inserido na questão da multidão dos conselheiros, e é assim que nós vamos aprendendo a sabedoria e poderemos então empreender as guerras, as lutas diárias, inclusive essa luta contra essa pandemia, como nós podemos enfrentar, porque nós precisamos aprender uns com os outros, nós temos aprendido uns com os outros, é dessa maneira que o Senhor nos ensina, não é? E então nós poderemos ter prudência, nós poderemos ter discernimento. Isso mostra, irmão, então essa necessidade de que eu não sou autônomo, mas eu necessito dos outros. E nós crescemos na comunhão, nós crescemos no aprendizado uns com os outros. É assim que acontece, não é? De forma, meus irmãos, que isso nos aponta o quê? Para a humildade. Para a humildade. A palavra de Deus aqui vai apontar que, mais uma vez, se não existirem ali no versículo 14, não havendo sábios conselhos, o povo cai. É preciso haver multidão de conselhos. Um homem sozinho e um homem ouvindo maus conselhos e sem uma multidão de conselhos vai levar o povo para a derrota. No versículo 24, no versículo 22 do capítulo 15, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Um homem que faz planos sem conselho, sem prudência, sem discernimento e sem ouvir multidão de conselheiros, o plano dele vai se dispersar. Mas a palavra de Deus diz: com conselhos prudentes farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. É que um homem que não ouve conselheiros e tenta empreender a guerra de qualquer jeito, não vai conseguir, não vai poder ter um plano realmente, não vai ter vitória. Por quê, meus irmãos? Porque ele está esquecendo exatamente esse princípio da humildade. Ele está esquecendo que sem ouvir os outros, sem aprendermos uns com os outros, nós não aprendemos de fato, nós não crescemos de fato, nós não irmãos amados, nós não teremos discernimento da realidade, e aí não poderemos viver bem. A vida cristã é uma vida em que nós vamos aprendendo com a palavra, sendo instruídos, sendo fortificados, mas isso não é um isolamento. Por isso existe a igreja. Nós estamos aprendendo uns com os outros o tempo todo. A comunhão dos irmãos, que tanto nós oramos a volta, né, irmãos? Devemos orar por isso. Se Deus quiser, vamos voltar tão logo. O culto, a adoração, o louvor, as conversas, em tudo isso nós estamos aprendendo uns com os outros. Meus irmãos, guardem isso no seu coração, portanto. O que é que nós precisamos então fazer neste momento difícil? Nós precisamos, primeiro, irmãos, lembrar do que nós já temos aprendido. Temos estudado nossas Bíblias, temos aprendido com nossos irmãos nos cultos, nas adorações, nas exposições, e procurar aplicar na nossa vida nesse momento e montar um plano pessoal, um plano com a sua família, um plano da nossa igreja, né? Para que nós possamos passar e vencer essa guerra. É isso que nós temos que fazer. E é imperativo também que neste momento nós estejamos ouvindo uns aos outros, aprendendo uns com os outros. Essa é uma oportunidade, né? Que você possa usar o meio da internet. Nós não podemos ainda estar juntos, para conversar com os irmãos, para dialogar, para aprender um com o outro. Isso é muito importante, irmãos. Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, reflita, pense, o Senhor estará lhe iluminando, lhe ensinando. Ouça as exposições que eu estou publicando, as meditações das terças, as sextas-feiras, os diálogos pastorais. Veja esse princípio, né, da comunhão de vários pastores conversando sobre um assunto. Veja, irmãos, aí, então use esses meios, converse com seus irmãos, e nesse momento vamos aprendendo uns com os outros, vamos orando, e Deus estará nos iluminando para nós irmos montando planos e irmos vivendo isso aí, e vamos, se Deus quiser, irmão, na graça de Deus, passar isso aí e prosseguir na nossa vida, se Deus assim nos permitir, com a sua graça. De qualquer maneira, de qualquer forma, nós podemos ter absoluta certeza que o Senhor nos guiará pela sua palavra, e Ele usará esses meios, irmãos, que nós temos posto aqui. Faça isso então, meu irmão. Aprenda, busque bons conselhos, faça planos debaixo desses conselhos, empreenda essa guerra contra esse vírus e contra, enfim, o pecado, o mal,
olhando para Cristo, em Cristo Jesus, na graça do Espírito Santo. Converse com seus irmãos. Vamos montar planos, vamos refletir, vamos planejar, vamos adiante e prossigamos, porque o Senhor está conosco. Eu queria encerrar dizendo o seguinte, e que quando a palavra de Deus diz aqui no capítulo 11, versículo 14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança, salvação, livramento. Quando ela fala no capítulo 15, no versículo 22, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselhos, eles se firmam, eles ficam firmes ali, não são frustrados. Quando ela diz no versículo 6 do capítulo 24, com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros, de onde vem o livramento lá do capítulo 11, verso 14? De onde vem, meus irmãos, a firmeza do plano no capítulo 15, versículo 22? De onde vem a vitória no capítulo 24, versículo 6? Do Senhor, do Senhor. Irmãos amados, confiemos no Senhor. E confiar no Senhor implica, observem, em usar os meios que Ele nos dá. E os meios que Ele nos dá é exatamente buscar conselhos, bons conselhos, a palavra, aprender a palavra, nos firmar na palavra, ter comunhão com os irmãos. Confiemos que o Senhor está conosco, está cuidando de nós. A vitória vem dele. Descansemos a nossa alma, o nosso coração, pacifiquemos a nossa alma e vamos adiante, irmãos. O Senhor está conosco, Ele nos dará a vitória. Louvemos, engrandeçamos o seu santíssimo nome. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado, porque nós podemos meditar um pouco na Tua palavra nesta manhã. Nos edifica, nos dá sabedoria, nos ensina pela palavra, nos ensina nos diálogos com os nossos irmãos, nas pregações, nos ensinos, e nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos cada vez mais ser sábios, fazer planos prudentes e empreender essa guerra que nós estamos, e não somente essa guerra, mas toda a nossa vida, que na verdade a vida do cristão é uma guerra, uma batalha com o peregrino. Todos nós possamos viver, vencer, prosseguir e alcançar a vitória para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te amamos e desejamos Te servir toda a nossa vida em Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Irmãos, quero dar alguns avisos e nós então vamos cantar o último hino e encerrar a nossa EBD nessa manhã. Hoje, 18 horas, reúna a sua família mais uma vez, né? Temos feito assim, e vamos publicar o segundo link para o culto da noite e nós adorarmos juntos ao Senhor, juntos, né? Pela internet, não presencialmente, e cultuando, fazendo esse culto doméstico, na verdade, com as nossas famílias, com a direção aqui pastoral pela internet, assim que nós temos feito esses dias. Então, 18 horas, reúna a sua família e vamos juntos louvar, glorificar ao Senhor nosso Deus. Irmãos amados, quero também lhes pedir mais uma vez que vocês não deixem de ouvir, né, as reflexões de terças, às sextas-feiras, terça, quarta e quinta-feira. Eu estou pegando um provérbio, às vezes mais de um, né? Mas geralmente é um provérbio só, fazendo uma breve exposição da palavra de Deus e aí aplicando, irmãos, e principalmente procurando aplicar na situação atual, buscando duas coisas: instruir os irmãos, meus irmãos, e consolá-los na palavra de Deus. Então não deixe de ouvir. Eu exorto muitos irmãos que não deixem de ouvir e também não deixe de estar orando com a sua família. Nós não podemos ainda orar juntos, né? Se Deus quiser, há de voltar logo os cultos, mas ore com a sua família, irmãos queridos. Outra coisa também que eu gostaria de lhes exortar muito: tomem todo o cuidado, todas as precauções em relação a esta enfermidade, a esta doença, irmãos. Não brinquemos com isso, não tratemos isso com leviandade, porque é uma coisa séria e uma da prudência é cuidarmos disso. Então vamos ser cautelosos, né? Vamos usar todos os meios, seguir as recomendações aí dos bons especialistas, né, na área. Isso é prudência também. Todavia, sem pânico, descansando no Senhor, lembrando-se sempre das promessas de Deus. Se você sentir algum pavor, lembre das promessas de Deus, descanse no Senhor. Deus está cuidando da sua vida, meu querido irmão. E vamos orar muito, irmãos. Eu quero lhes exortar a orar. Deus tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia
da nação, do nosso país, opere nas autoridades, dê sabedoria às autoridades, e que o Senhor seja conosco. Hoje eu quero falar, hoje à noite, da unidade como algo muito importante, né? E eu vou falar hoje à noite sobre isso, e que todos nós devemos trabalhar pela unidade para prosseguirmos aí nessa luta, nessa guerra. Tá bom, meus irmãos? Vamos cantar o último louvor e aí nós encerraremos com a oração final. Vamos cantar Aleluia, salvação e glória. Amém. Vamos, irmãos, orar, agradecendo ao Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor. Um detalhe que eu esqueci de dizer agora: se tiver pedido de oração, coloque no grupo e nós estaremos orando por você. E lembre sempre das orações que nós temos feito aí, que nossos irmãos têm colocado. Irmãos, não esqueça de estarem orando. Vamos orar. Senhor, abençoa os teus servos, as tuas servas que nesta manhã acompanharam, Senhor, este estudo, este culto, adoraram ao Senhor com as suas famílias. Senhor nosso Deus, que o Senhor seja com todos nas suas necessidades, guarde do mal, abençoe os doentes, cure, Senhor, na sua bondade, segundo a vontade. Olha para a necessidade de cada um, não deixe, meu Deus, faltar o pão de cada dia. E abençoe as famílias, abençoe a saúde, livra-nos desse mal que está aí. Senhor, nós clamamos que retires essa doença do nosso país, dê sabedoria às autoridades para esse enfrentamento, para os demais países, Senhor, e as autoridades. Seja conosco, Senhor, e que essa pandemia se encerre. E salva vidas, Senhor. Livra-nos, Senhor. Guarda-nos. Abençoa em nome de Jesus Cristo, por sua bondade, por sua misericórdia, meu Deus. Cada um. Dá consolação às famílias que perderam seus entes queridos, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus. Senhor, o que mais nós pedimos acima de tudo é que nós possamos crescer em Te amar, em Te obedecer, em Te adorar. Pai Celestial, muito obrigado. Que o Teu nome seja louvado através do crescimento do nosso amor a Ti e da piedade. E abençoe, Senhor Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, a nossa família. Salva a nossa família, restaura os papéis. Não deixe faltar nada à nossa família. Guarda do mal, em nome de Jesus. E abençoa a nossa igreja, Senhor, que a nossa igreja, cada irmão se firme, se fortaleça. Não deixe nenhum enfraquecer, mas ao contrário, que esteja cada vez mais firme. E venhamos, Senhor, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos. Senhor,
devolve o nosso culto público. Senhor, nos dá essa bênção e abençoa todas as igrejas, Pai, nesses dias. Que esses dias sejam dias de crescimento, de fortalecimento, que aceitemos a disciplina, que cresçamos e o Teu nome seja louvado. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado, Cristo Jesus, agradecemos porque podemos Te adorar. Que o Senhor nos dê agora uma boa continuidade do dia do Senhor e que 18 horas possamos nos reunir em Cristo. Que assim seja, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado por tudo. Louvado seja o Teu nome santíssimo, cada vez mais em nossas vidas em Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Também lembrando, esqueci de avisar, mas quero avisar agora, diálogos pastorais toda sexta-feira, 21 horas. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para sempre. Deus abençoe os meus queridos irmãos. Amém. Até logo.